E aí galera, beleza? Meu nome é Giovanni e eu tô fazendo agora alguns vídeos para poder ajudar vocês em filosofia. Esse é o primeiro vídeo do canal, então vamos começar com o início da filosofia, né? Bem, para você entender tudo sobre filosofia, eu vou dividir em dois vídeos essa primeira explicação aqui. Um vai ser falando sobre o início da filosofia e o outro vai ser falando sobre os pré-socráticos, que é uma galera tipo top, super importante. Bem, primeira coisa, filosofia, ela vem da... Vamos estudar um pouco da etimologia da palavra, né? Philos, que seria um amor, alguma coisa, é um amor meio que fraterno, um amor de amigo, e sofia, de sabedoria. Então é um amor à sabedoria, amor ao saber. Essa ideia de filosofia mesmo, ela vai vir mais com Pitágoras, que é um dos pré-socráticos que eu vou falar no próximo vídeo. Um dia vão perguntar ele, mas o que você é? E ele vai falar, eu sou um filósofo, eu sou um amante da sabedoria, entendeu? É daí que vai vir essa ideia de filosofia. Mas como a filosofia nasceu? A filosofia vai nascer no finalzinho do século VII para o início do século VI, lembrando que ela vai descendo, né? Vai diminuindo. Bem, alguns diziam que era por causa de um milagre grego, que era literalmente um milagre grego mesmo, tipo, ninguém entende porquê, o que aconteceu pra ter, mas ela nasceu, e outros por causa do orientalismo, porque existe uma influência dos povos orientais sobre os gregos, e aí eles transformaram essas influências em novas ideias, então, e nasceu a filosofia. Mas essas duas ideias já foram, tipo, já mandaram embora, e aí entenderam por causa de contextos históricos, que são a navegação. Por que navegação? Você imagina você tá na sua terrinha, mas aí você vê o mar lá, muito mar, água. E aí você pensa, caramba, deve ter monstros, aí começa a inventar história de monstros, essas coisas. Mas você não sabe o que tem lá. Com a navegação, você vai pro mar. E aí você vê que não tem exatamente isso que você falava, ai meu Deus, monstros e tal. E fica mais fácil de entender, você vai desvendando a natureza, né? Porque aí depois disso, vamos ter a invenção do calendário. Por que o calendário é importante? Com o calendário, você vai dividir em meses, em anos, os dias, meses e tal, entendeu? E com isso você pode entender a maré, o período de estiagem, as estações do ano, tudo isso vai te ajudar a entender a natureza, que é o que muitas pessoas buscavam. Vamos ter a escrita alfabética. Ah, mas por que ela é importante? Antes de se nascer a filosofia, vamos ter os mitos, que eu já vou falar sobre. Mas as pessoas escreviam, tipo, pensa comigo, eu tenho um amigo e eu vou e conto um mito pra ele. Aí ele vai contar pra outra pessoa, mas ele conta diferente do que eu falei. Então você nunca sabia qual era o mito mesmo, entendeu? Com a escrita você vai escrever o mito lá e não tem como falar que é outro. Ele tá escrito. Então na hora de você tentar entender o mito, ver onde tipo não faz sentido ou tentar arrumar ele, você consegue entender porque só tem um mito lá, entendeu? Depois disso vai ter a criação das cidades, da parte urbana da cidade. Na Grécia, todas as cidades eram conhecidas como polis, que eram as polis, né? Cidades. E por que ela é importante? Com o comércio, né? Você vai ter as viagens marítimas e outra. E é sempre bom entender uma coisa, como posso falar? Assim, os filósofos, a filosofia sempre está ligada ao período histórico. Então, para entender a filosofia, um dos melhores jeitos é entender também o período histórico que ela vive. Você está vivendo em um momento que está começando as navegações, o comércio e tudo, então está se criando centros urbanos. E agora eu não estou vendendo só na minha terra, mas eu estou indo para outras terras, outros reinos, outras polis vender. Então eu vou ter um choque de cultura, porque eu vou chegar lá e vou falar, caramba, mas era isso então? Mas o meu mito não é assim que eu penso da natureza, eu penso diferente. Você vai ter um choque de cultura. E isso vai começar, mas qual é o de verdade? Qual é a razão mesmo para tudo isso existir? Se eu penso num mito, por que ele pensa em outro totalmente diferente? Por isso, os centros urbanos vão ser totalmente importantes, principalmente em cidades como Mileto, que é onde a filosofia vai nascer, Atenas, depois de um tempo, vai vir as Pitágoras, vai ser muito importante. Pitágoras não, desculpa, Platão. Tá, aí o que mais é importante nessa de saber? A política. A política vai ser um dos momentos mais importantes. Por quê? Com a criação das polis, precisa de um topzera lá para resolver os problemas, tudo precisa de uma política. E aí o ser humano vai começar a entender que ele precisa participar, ele precisa questionar, ele precisa entender o que ele está vivendo para as regras que vão ser criadas na polis favorecer a todos. Então ele precisava participar dessa política, precisava questionar, entender as coisas. Por isso que ela é muito importante.
O que mais precisa saber? O mito. Por que o mito é tão importante? Bem, não foi sempre que existia a filosofia, certo? Então, antes, eles criavam mitos que uma coisa que tem do ser humano, ele nunca está satisfeito com o que ele sabe. Não é isso que Platão vai dizer, Platão vai ter uma ideia diferente, mas tá bom. Alguns seres humanos, eles não estão satisfeitos com o que eles sabem. Eles vão pensar, não, mas eu quero saber mais, se eu entendi isso, eu posso entender mais. Por que da natureza? Por que a natureza faz isso? Como é que se iniciou tudo? Mas eles precisavam de um jeito de, tipo, um lugar, uma forma de entender pra não se sentirem mal, porque meio que entenda que era tipo um desconforto, não entender as coisas. É um desconforto você não entender. Sabe quando seus pais estão falando, discutindo, e aí você, mas o que eles estão falando? Não tô entendendo nada. Então, era isso. Aí eles criam esses mitos. A gente pode pegar a mitologia grega, a mais famosa. Ela é mais ou menos tipo, tá com tempestades, raios, pá, tudo destruído. Então, quem é o culpado? Zeus. Zeus tá irritado com a gente. O mar tá bravo. Quem é que tá fazendo isso? Poseidon. A gente vai fazer uma estratégia de guerra, mas quem é assim a pessoa mais topzera na guerra, nas estratégias? Atenas. Entendeu? A deusa da sabedoria, da estratégia de guerra. Então, eles usavam mitos para tentar explicar as coisas. E isso é totalmente diferente. Essa é a função do mito. Tentar entender a natureza de alguma forma para que não cause esse desconforto, né? Que não cause esse problema. E esse é o mito. Aí o que vai acontecer? Depois, no finalzinho do século VII, início do século VI, filosofia vai nascer. Mas existe uma trajetória desse mito ao logos. O que é o logos? O logos é a razão. A filosofia, podemos dizer, é a razão, o logos. Então, mas tem uma pergunta, se alguma coisa que pode cair em alguma prova que você vai fazer. Porque a gente pode falar que foi uma ruptura, mas também foi uma continuidade. É mais ou menos assim. Do mito ao logos, você deve estudar duas coisas, a forma e o conteúdo. Na forma foi uma ruptura, porque enquanto o mito, ele era algo que você contava e a pessoa acreditava, assim, por ela não saber, ela acreditava, ela precisava entender, ela precisava acreditar nisso, isso era um mito. Era algo contado e a pessoa acreditava, contado, escrito. Na filosofia não, a forma dela é diferente. Você tem uma razão, você precisa ter uma razão para explicar isso, você tem que ter um motivo para isso acontecer. Isso é a forma. O conteúdo é mais ou menos assim. Com o conteúdo, você tem essa continuidade. Porque enquanto na forma eles eram totalmente diferentes, no conteúdo não. No conteúdo eles vão virar e vão falar, não, mas a gente quer saber a mesma coisa, a gente quer continuar sabendo da natureza, o que está acontecendo. Isso é a ideia dos filósofos pré-socráticos que eu vou falar no próximo vídeo. Eles queriam entender a natureza, o início, onde se inicia essas coisas, por que isso, a arqué, que eu vou falar melhor no próximo vídeo. Enquanto o mito era a mesma coisa, era a forma deles de explicar essas coisas, entendeu? Isso é importante. Bem, agora esse é o final do vídeo. Importante falar, última coisa. Agora, a filosofia, assim, vamos dar um resumão. Temos os mitos, só que uma hora esses mitos vão começar a acabar, porque vai ter esse contexto histórico, né? O choque de cultura. Essa ideia de, mas qual é o mito correto? Quem tá certo, quem tá errado? Eu tô certo, eu tô errado? Precisamos entender melhor isso. A escrita vai ajudar. Eu vou olhar o mito, eu vou olhar o outro mito, eu vou ver, não, mas esse daqui é diferente. Qual será que é o certo? Não é uma história que está contada diferente. São mitos diferentes mesmo. A política, grandes navegações por causa da criação de centros urbanos. Política, questões que precisam ser discutidas, entender as coisas. Tudo isso vai criando um ambiente para que a filosofia nasça. E quando ela nascer, ela vai nascer com tudo. Aí vai chegar, essa filosofia ela vai começar a nascer porque o mito já não é mais o bastante. Eles agora querem uma razão para isso ter acontecido, eles querem entender melhor. E é assim que vai nascer a filosofia. Esse é o primeiro vídeo explicando. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém não entendeu, quem me conhece pode me perguntar, eu não tenho problema em responder. Eu amo filosofia, eu vou responder com muita felicidade. Quem não me conhece, comenta aí no vídeo que eu também tento responder todo mundo. E é isso, muito obrigado e valeu!